Não, e precisa ter isso que você falou. Acho que você tem que ficar bem psicologicamente. Especialmente É pra isso. vocês que são traders, pô, às vezes o cara opera, e eu não sou trader, mas você me corrija, mas às vezes o cara opera no simulador, que não tem a questão emocional, e o cara manda bem. Aí quando ele muda, como assim? Pô, tô indo mal. Mas porque o emocional pega. Com certeza. Então acho que isso é muito importante também. Lô, eu queria que você citasse, se você lembrar, primeiro, um trade que você fez, uma operação que você fez que foi de muito sucesso, assim, que você fala, pô, eu acertei muito bem aqui, e por causa disso, ou porque foi sorte mesmo, não tem problema. E uma outra que você fala, pô, eu errei muito aqui, eu achei que eu tava certo, foi totalmente errado, até pro pessoal ver que todo mundo erra também. E todo mundo acerta, né? Legal. Eu vou começar com a parte boa, lógico. Eu lembro claramente, assim, a gente tava vivendo um cenário de... Eu vou chamar de pós-pandemia, não é nem o termo correto, mas foi recente, então. Recente. A gente teve a primeira onda muito grande de pandemia, tudo fechado ali, 2020, 2021. Em 2021 a gente estava entrando na terceira onda, se não me engano, o Bolsonaro era o presidente. Terceira onda, expectativa de greve dos caminhoneiros, alguns caminhoneiros parados ali, a BR fechada, não sei o quê. E aí a bolsa ali em 99, 98 mil pontos, a bolsa que eu digo, o índice, tá? O índice futuro. 98, 99 mil pontos. E eu falei, caramba, terceira onda, cara, mas já liberou tudo, os hospitais tecnicamente não estão tão cheios assim, as vacinas estão correndo bem. E eu falei, peraí. Aí tem alguns amigos aí espalhados pelo país, estudei em outro estado, enfim, já rodei bastante aí. Aí liguei para um amigo médico de outro estado, de Brasília. Falei, cara, tá tudo bem aí, como é que tá? Bicho, ele é diretor de uma rede importante lá. Eu falei, cara, você tá entendendo como é que tá essa terceira onda? Os hospitais estão cheios, como é que tá? Ele falou, pô, Luan, eu tô sentado aqui, a equipe inteira tá parada, acabou bronquite, acabou gripe, acabou tudo, não tem mais nada, nem Covid, né? Então os hospitais vazios. Eu falei, poxa, caramba. Aí fui procurar os dados. Realmente, essa terceira onda acabou não vindo. E em relação à greve, que tava todo mundo com medo, teve um... Eu vou falar a profissão, mas não vou falar o nome do santo, né? Ele é PRF, um é do Rio Grande do Sul e outro é de Goiás. Então, Goiás é um ponto interessante, perto do Distrito Federal, é um eixo rodoviário importante. Liguei para esses caras e falei, cara, como é que... E tem outro cara de Recife, que tem uma transportadora. É investigativo, né? Esse é o trabalho do profissional de mercado, né? Processo investigativo, liguei para esses caras, falei, cara, quantos caminhões tem parados aí? Quantos quilômetros estão parados? É BR, é estadual? O PRF falou, cara, nada. Tranquilo. Falei, mas nada? Ele falou, não, liguei no Rio Grande do Sul também nada. O cara transportadora com, sei lá, 200 e poucos caminhões espalhados pelo Brasil. Ele falou, Luan, tá todo mundo rodando, bicho. Aí eu falei, peraí, então não tem terceira onda, não tem greve. E o Alexandre de Moraes tava brigando com o Bolsonaro. Foi próximo do dia 7 de setembro, que eu lembro, o Bolsonaro veio na Avenida Paulista aqui em São Paulo, pessoal, eu lembro claramente. 7 de setembro foi numa terça-feira. Na segunda-feira o mercado desabou, na sexta-feira anterior tinha caído uns 3%, na segunda-feira mais uns 2, 3%. E todo mundo com medo, porque o Bolsonaro vai falar na Avenida Paulista e vai brigar. Aí eu falei, peraí, não é muito coerente um presidente brigar com um ministro do STF, ainda mais sendo o Alexandre de Moraes, com toda a pompa que ele tem, etc e tal. Eu falei, de duas coisas. Ou ele vai fazer o que o Carlos Bolsonaro falou, que vai colocar, o Eduardo Bolsonaro vai levar um jipe lá na frente da STF, vai fechar aquele negócio, ou ele vai dar um tapa na cabeça do Alexandre de Moraes e falar, sai daí que agora vão fechar isso aqui, ou ele vai falar, olha, desculpa e me perdoa. Na segunda-feira, quando o mercado estava caindo ali uns 3% no índice, eu tomei muita opção de vários ativos e tomei ativos também para carregar a posição. Então o mercado tinha depreciado na quinta, tinha depreciado na sexta e na segunda tinha caído bastante. Eu estava bem grande, assim, montei uma posição expressiva para conseguir carregar um pouco mais, sabendo que eu poderia até fazer um preço médio ali, tá? Nesses papéis. E no escritório que eu trabalhava, algumas pessoas até perguntaram, Luan, cara, o que você viu? O que vai acontecer? Eu falei, olha, não sei o que vai acontecer, mas eu comprei muita coisa. Aí, na terça-feira, Bolsonaro vem aqui na Paulista e depois ele vai para Brasília e aí ele manda um avião buscar o Michel Temer aqui em São Paulo. Você lembra disso? Lembro. Mandou um avião buscar o Michel Temer vai e escreve uma cartinha, uma carta ao público. Pedindo desculpas, não é bem assim, a gente estava numa posição desfavorável, eu queria, né, isso em nome do Bolsonaro. E não foi bem assim, eu queria, né, avisar para todo mundo que eu respeito o STF, os poderes são independentes, são importantes, etc e tal.
Então o mercado estava absolutamente depreciado. Na quarta-feira abriu porrando muito forte. Não Você zerei, desfez? não zerei nada. Na quinta-feira deu outra porrada pra cima. Eu saí ali de pelo menos uns 80% de tudo que eu Caraca. tinha entrado. Então esse foi um trade assim espetacular, que foi um processo investigativo mesmo, que eu ia montar uma posição Uhum. baseado na melhora da economia, baseado nessa retomada econômica pós-pandemia. Então foi bem legal mesmo, assim, que esse processo investigativo, que é o que o Ozzolin faz. O cara pega relatório de uma empresa e fica decifrando ali, esmiuçando tudo. Eu faço isso de uma maneira um pouco mais que também é muito válida. Se você for pensar, acho que todo mundo que quer montar uma posição em alguma coisa, mesmo que você seja um investidor buy and holder, de ações, longo prazo, nem que seja de renda passiva, como é o meu caso, dividendos, pô, imagina se você conseguir entender isso e falar, cara, de fato, tá tudo muito barato, é uma hora muito boa para se posicionar. Exatamente. Que é, de novo, aquele mantra, vamos encontrar sempre as coisas boas a preços baixos. Literalmente. E vender, se quiser vender, dependendo da estratégia, na alta. Essa e não o contrário, né? Essa é a ideia. E uma... Diga. Não, é uma ruim, né? Eu queria falar, e uma ruim, assim, que você falou, pô, pode ser até uma que você achou que tava certo e não tava, ou que você realmente, pô, faltou conhecimento, faltou coisa assim. Eu vou, de repente, não é nenhuma um trade, é uma situação, tá? Eu vou explicar aqui. Na pandemia, 2019, operando ali no mercado, tranquilo, a frequência alta em índice futuro, em dólar futuro. E aí, janeiro de 2020, acompanhando, por exemplo, o CDS. CDS é o Credit Default Swap, basicamente a nota de bom ou mal pagador de um país, né? Nota do Brasil em 93, 92 pontos. Próximo a baixar um pouco mais, quanto mais próximo de zero, melhor. Chegando próximo ali a 92, 93, a Standard Poor's, Moody's, Fitch, as agências de classificação, colocando a nota do Brasil em observação para mais, positivo, podendo mudar a classificação do Brasil. Se isso acontecesse naquele momento ali em janeiro, fevereiro de 2020, ia entrar um caminhão de dinheiro no Brasil. Então eu estava muito otimista. Só que aí veio a pandemia. Aí a gente viu a bolsa índice saindo... Ninguém esperava, né? Exatamente. Não estava posicionado, tá, pessoal? Só estava fazendo giro em futuros. O mercado saiu de 115, 120 mil pontos, foi até 68, 70 mil pontos. Aquele circuit breaker atrás do circuit. Exatamente. Acompanhei bem de perto isso aí. Então o mercado caiu até 70 mil pontos, 68 mil pontos o índice futuro. Aí, todo mundo, você ligava a TV, na verdade, você andando nas ruas aqui em São Paulo, era tenebroso. Ruas que você tem que ficar desviando das pessoas absolutamente vazias. Parece Texas, né? Você via aquele rolo de palha rodando assim. A situação completamente caótica. A Globo anunciando que acabou o mundo. Enfim, e na época tinha um filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith ainda. Acabou tudo. E aí, 75 mil pontos. 80 mil pontos, e eu com aquilo na cabeça, meu Deus, acabou, é bom a gente ter um bunker aqui, é bom a gente estocar alimentos, e aí 90 mil pontos, e aí acabou o mundo de novo, 95 mil pontos, e aí 100 mil pontos, e eu falei, peraí, não acabou, cara, as pessoas estão aí, as pessoas estão em casa, estão consumindo, mudou o processo de consumo, mudou algumas variáveis, mas o consumo continua, e com um detalhe, muita grana injetada. Foi a maior injeção de dinheiro da história da humanidade num curto espaço de tempo. Por que eu falei que era uma situação? Porque eu não aproveitei absolutamente nada. Então, eu estou contando o dinheiro que eu não fiz. Não é justo, mas eu me deixei levar pela uma emoção, assim, irracional. Pelas emoções, pelas notícias, eu fiquei literalmente irracional. Eu tenho certeza que se tivesse num simulador, você ia ter feito. Exatamente. E aí você ia ver, pô, deveria ter feito na vida real, depois que já tivesse passado. Exatamente. É muito bizarro isso do emocional, como que pega, assim. E acho que todo investidor iniciante, dependendo da estratégia, sofre disso. Exatamente. Comete esse erro. E aí acho que vale o tempo, né, de amadurecimento para parar de cometer. Luan, nesse finalzinho, porque o nosso tempo é bem apertado por conta aqui do fechamento também, eu queria que você pudesse passar para o pessoal você já falou bastante, mas para alguém que está começando, assim, o que você acha que é fundamental a pessoa fazer no começo, assim? Não, finge uma pessoa que nunca investiu, mas que, pô, tá trabalhando, tem uma grana e não quer deixar na poupança. O que você recomenda? O que você faria se fosse você, assim? Começa. Simplesmente começa. Mas eu não sei analisar o balanço, eu sei... Meu, pega 100 reais, 200 reais, 50 reais, vai no mercado fracionário, compra uma ação da Klabin,
Uhum. Ele Opa, gosta bastante. essa é boa. Compra 5 ações. Eu não tô falando de 5 lotes, não. 5 ações mesmo. Começa. Por quê? Você vai passar na rodovia Bandeirantes aqui, onde fica a Klabin, você fala, opa, olha a Klabin. Vai passar no comercial, você fala, opa, olha a Klabin. Você vai comprar uma caixa que tá escrito Klabin, e fala, opa, Klabin. Isso desperta o interesse. Você vai começar a ficar mais atento a essa empresa. E vai ser um processo natural, você não vai se sentir obrigado a estudar, não. Você fala, opa, caramba, eu tenho ações, eu sou sócio dessa empresa. Mesmo com 50 reais, não interessa, é sócio, tá? Não importa. Deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Literalmente isso. Começa, tá? Eu pequei muito por não ter começado a investir antes. Comecei a operar cedo, mas não comecei a investir antes. E, baseado nos resultados que eu venho tendo nos últimos anos, se eu tivesse começado antes, pessoal, a gente sempre lembra dos juros compostos quando a gente tá, ó, ferrado no cheque especial, no cartão de crédito. Mas a gente não pensa nos juros compostos a favor, o que é completamente errado. É os juros do bem, né? É os juros do bem, perfeito, Bruno. A gente não pensa nesses juros. Então, de verdade, um conselho, pessoal, começa. E se você tem filho, coloca ali todo mês 50 reais, 100 reais, qualquer quantidade. E eu vou ser até grotesco aqui. Ah, Luan, mas eu não sei olhar balanço. Não interessa. Divide, separa pelo menos setores, bancos, óleo, mineração, comércio, qualquer coisa, mas só começa. Você vai ver que o bichinho do mercado financeiro vai te picar, meu amigo, e a partir daí já era. Você vai em busca do conhecimento, né? E outra, se você não tem o conhecimento ainda, tem gente que tem, os analistas, você pode ver os relatórios, você pode ver tudo isso para te ajudar na análise. Ninguém vai saber 100% das coisas, sempre falo isso. Impossível saber tudo. Exatamente. Então sempre vai ter alguém para te ajudar, sempre vai ter alguma informação. Exatamente. Tem uma frase que eu comento há bastante tempo sobre mercados, enfim, investimento. Todo investidor, na minha opinião, é trader. Mas nem todo trader é um investidor. Que era o que eu era lá atrás. Eu era trader, mas não era investidor. Mas nesse momento, nesse contexto, todo investidor ele acaba sendo um pouco trader. Por quê? O cara viu que tem uma oportunidade de zerar a operação, ele vai zerar. Se no dia seguinte dá a oportunidade de entrar de novo, ele vai entrar de novo. Então esse cara tá tradando, ele tá negociando, comercializando. Lembra lá no começo, quando eu falei que o cara que vem aqui, ou a mulher que vem aqui na 25 de março, compra uma blusinha por 50 reais, vende ela por 70? É exatamente o que a gente faz no mercado financeiro. Você quer comprar um ativo barato para vender ele caro. Em alguns casos, até vender ele caro para recomprar barato. Isso aqui é mais complexo. Isso aí é verdade.